O filme que acabamos de assistir faz parte de uma campanha que a Justiça Eleitoral está lançando pelas redes sociais. Para conversarmos sobre este e outros mitos que povoam a cabeça dos eleitores, recebemos hoje duas convidadas do Tribunal Superior Eleitoral. Lilian Fernandes, assessora no gabinete do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e Néria Scioli, coordenadora de campanhas e redes sociais. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês aqui. O que motivou o TSE a começar essa campanha nas redes sociais? Bem, a gente, principalmente durante a eleição, a gente interagiu muito com o eleitor, justamente no intuito de tirar dúvidas, esclarecer questões, e algumas dúvidas são muito frequentes, e com as redes sociais elas terminam se tornando grandes mitos que vão se espalhando, e as pessoas realmente acreditam que é verdade. Esse primeiro mito que a gente viu o vídeo agora é um deles. As pessoas realmente fazem campanhas nas redes falando vamos votar nulo, que a eleição será anulada. Então, a gente decidiu que no ano não eleitoral a gente precisava pegar essas questões, que eram as mais frequentes e as que cresciam mais, e esclarecer. Fazer com que os eleitores entendessem o que realmente está previsto na lei. Lília, esses mitos são realmente um risco às eleições, mesmo a lisura do processo político? Porque o eleitor muitas vezes acaba votando nulo, por exemplo, no caso aqui desse vídeo. Acaba votando nulo achando que com isso ele vai obter um resultado político, mas na verdade não vai fazer nenhuma diferença. Silvio, eu acho que a grande questão é o esclarecimento, né? Porque quando o eleitor faz uma campanha como essa, né, uma mobilização, ele quer, na verdade, fazer um voto de protesto, ele quer fazer uma manifestação de que ele não concorda com os políticos, com a política do país, enfim, com a corrupção, enfim. E, na verdade, é bom esclarecer que esse gesto de anular o voto no momento da votação não vai gerar nenhum efeito. Então, o que acontece nesses casos é que pode haver um alto índice de anulação dos votos, mas, na verdade, o eleitor está dando para outros eleitores o poder de decidir quem será eleito. Por quê? Porque o voto nulo e o voto em branco, na verdade, serão simplesmente descartados, né, no processo de apuração. Então, no fim das contas, se você vota nulo, você transfere para uma outra pessoa a responsabilidade no processo. Com certeza. Porque o artigo 224 do Código Eleitoral realmente prevê que se mais da metade dos votos forem anulados, né, a Justiça Eleitoral poderá invalidar o pleito e marcar novas eleições ou eleições suplementares. Isso acontece com frequência? Isso acontece, porém não na hipótese daquela nulidade no momento da votação pelo eleitor, como é proposto nesses processos de mobilização. O que acontece é que muitas vezes os votos são anulados por fraudes eleitorais ou por ilícitos eleitorais que viciaram o processo eleitoral. Nesses casos, a própria Justiça Eleitoral, em vista de denúncias de representações, é que vai invalidar esses votos. E de forma que, reconhecendo que aquela moralidade do pleito, né, ou a legitimidade ficou comprometida, aí sim a Justiça Eleitoral vai anular esses votos e vai marcar novas eleições para que haja um novo processo eleitoral, um novo processo de escolha. Sim, mas não o eleitor chegando lá na maquininha e apertando o anula, ele não vai adiantar nada, né? Isso não surte efeito algum. Por quê? Porque está previsto na Constituição Federal que serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria dos votos, descartados os brancos e nulos. Então, esses votos de antemão já serão descartados e não terão qualquer efeito no resultado final da eleição. Numa hipótese extrema, se tiverem 3 votos válidos numa eleição, o que tiver 2 votos entra e o que tiver 1 voto fica para trás. Perfeito. Isso vai gerar até uma crise de legitimidade. Vamos colocar em números fáceis de visualizar, né? Vamos supor, num universo de 10 mil votos, né? 50% é a metade. Então, vamos supor que 50% ali anulou o voto no momento da votação. Nós teremos, então, 5 mil votos restantes. Então, o candidato vai ser eleito naquele universo de 5 mil votos. Então, se o candidato tiver mais da metade daqueles 5 mil, ele já estará eleito. Então, isso gera uma crise até de legitimidade. Porque a mais da metade de 5 mil é um pouco mais de 25% do eleitorado. Exatamente. E, na verdade, o eleitor que anulou o seu voto como um voto de protesto, perdeu a oportunidade de fazer a diferença na eleição.
Exato. Há muita dúvida também sobre se o voto branco e o voto nulo são diferentes entre si. O efeito prático, pelo jeito, é o menos. A campanha vai abordar esse assunto? Isso, e esse é um dos mitos que a gente aborda, a questão do voto branco. Na verdade, nós temos 2 vídeos na campanha sobre o voto branco. Um explica isso, que branco e nulo, na legislação atual, são iguais. Os 2 vão ser invalidados da mesma forma. E a outra é um mito bem antigo em relação ao voto branco ir para quem está ganhando. Ah, sim, as pessoas sempre acham isso. Quer dizer, se tiver muito voto branco, quem está em primeiro vai ter uma vantagem maior. Isso não é verdade. Não, e no dia da eleição é muito impressionante como no dia da eleição as pessoas mandam mensagem para a gente perguntando isso, porque fazem campanhas nas ruas das cidades falando isso. E a legislação mudou faz tempo, né, Lília, dessa questão. Como a gente estava falando, né, anteriormente, a Constituição fala, serão eleitos aqueles que tiverem mais votos, a maioria dos votos, descartados brancos e nulos. Então, assim, como você falou, Silvio, na prática, tanto os votos nulos como os votos brancos não fazem nenhuma diferença no resultado da eleição. Essa questão do voto branco e voto nulo, isso não seria ainda uma herança do sistema antigo em que o voto era feito numa cédula de papel e não na maquininha? Porque antigamente, eu sou desse tempo, né, eu já tenho um pouco de idade, a gente pegava o voto, a gente depositava ele na urna sem preencher, voto branco. Ou a gente chegava lá, escrevia lá abaixo a ditadura, ou escrevia o Macaco Simão, essas coisas assim, anulava o voto e depositava. Então, a Justiça Eleitoral olhava o branco, branco, olhava o nulo, nulo. A maquininha foi criada para reproduzir essa realidade, mas, pelo jeito, o efeito prático é o mesmo. Por que a gente, pela legislação, ainda dá direito à pessoa de votar branco ou votar nulo quando o efeito prático é o mesmo? De uma certa forma, não deixa de ser uma certa incoerência, né? Porque nós temos no Brasil a obrigatoriedade do voto. O voto é obrigatório. Mas o que significa isso? É uma obrigatoriedade de comparecer no dia da votação. Agora, a Justiça Eleitoral não tem meios, por exemplo, de evitar que a pessoa anule o voto, seja porque ela errou mesmo no momento da digitação, seja porque ela quis fazer uma forma de protesto. E também na própria urna eletrônica a gente tem a tecla branco. Então, permaneceu isso, como você falou, foi uma reprodução na urna eletrônica de um sistema que já ocorria, e de modo que o eleitor tem essa faculdade de votar em branco como forma de dizer, olha, não estou querendo fazer nenhuma manifestação, não estou querendo fazer nenhuma opção política. Porque na urna eletrônica o voto pode sair nulo de 2 formas. Você apertando o voto nulo, né? Ou então você digitando algum número errado. Né? Não tem o nulo. Tem o botão nulo. Não tem o botão nulo, tem o botão branco. Para anular na urna, ou você coloca um número que não existe, ou se o eleitor digitar errado. Exato. Que acontece. Acontece. Até porque tem números muito grandes, né? Tem, sim. Principalmente nas outras cidades, quando é vereador, são 5 ou 6 números. Né? Sim, sim. Então, na essência, os efeitos práticos são os mesmos, mas na essência há uma diferença. O voto nulo pressupõe um erro do eleitor. Ele digitou hoje em errado, dia, né? Hoje em dia. Já o voto em branco é uma opção, mas de uma certa forma é uma manifestação apolítica, ou seja, o eleitor está simplesmente abdicando do seu poder de votar. Não quero me manifestar. Exato. Interessante. Quem não votou na eleição anterior não pode votar na próxima eleição. Isso também muita gente acredita nisso, é verdade? Esse é outro mito que a gente aborda também na campanha e é muito engraçado porque as pessoas também acham que primeiro e segundo turno é uma eleição só. Então, ele acha que se ele não votou no primeiro turno, ele não pode votar no segundo. E ele pode. Novamente, foi um mito que a gente tirou. Mesmo sem justificar nada. Mesmo sem justificar. Ele, na verdade, tem que votar. Ele não pôde ir no primeiro turno por algum motivo. Mas no segundo turno ele tem que ir. Entendi, não mesmo não tendo ido. Não é uma coisa, se você não votou no primeiro turno, você vota no segundo. É muito importante esclarecer isso mesmo, porque, como a Nery falou, cada dia de votação é uma votação autônoma, embora, às vezes, a eleição majoritária ela ocorre em 2 turnos. Então, o que acontece? O eleitor deixou de votar no primeiro turno e fala, bom, eu não vou porque eu estou em falta com a Justiça Eleitoral. Mas, na verdade, o que a lei prevê é que o título eleitoral permanece rígido até 3 ausências, né? O eleitor que deixar de votar... Permanece válido, né? Basicamente. Assim, exato, permanece válido. Utilizável. Né?
Então, se o eleitor deixar de comparecer por 3 vezes consecutivas, ele poderá e terá o seu título cancelado. Nesse caso, o nome dele estará com uma restrição, será retirado do cadastro eleitoral e ele não poderá votar. Mas se for apenas uma ausência, ele continua com a capacidade de votar, ele pode comparecer. Mas isso não exime o eleitor do dever de comparecer a um juízo eleitoral, a um cartório eleitoral e justificar a ausência no dia da votação. Ele tem que justificar e se ele não tiver alguma justificativa plausível, como doença ou viagem, ele vai pagar uma multa para regularizar a situação dele no cadastro eleitoral. Legal. E hoje em dia isso pode ser feito pela internet também. Também no próprio facilitou. site do TSE, o eleitor entra, preenche a justificativa, já emite o documento para pagar a multa, se for o caso. Ficou bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Mas o ideal é que a pessoa compareça e vote, né? Claro, certeza. o ideal é que a pessoa dê a opinião dela, Participe né? do processo. Né? Um dos outros mitos que a gente ouve muito falar por aí é que a urna eletrônica brasileira não seria tão segura assim. E aí tem um dos itens da sua campanha diz respeito ao seguinte: depois da eleição, se você quiser, você pode saber em quem o eleitor votou. Isso é impossível, né? Novamente, é muito, muito comum as pessoas mandarem mensagem para a gente contando histórias, porque o mesário estava rindo e olhando os votos. O mesário não tem acesso nenhum, ele não tem como ver. Ou então, imprimiram a lista dos votos com os eleitores e entregaram para os partidos. Na verdade, o documento que é impresso é a lista de votos, dizendo... De comparecimento, né? Quem votou naquela urna, não em quem a pessoa votou. Ele diz quantos votos tem, tal. E realmente o partido recebe porque o partido... É um mecanismo de conferência, né? É o boletim Sim. de urna, são os documentos, até para eventual conferência realmente, se não vai haver lá no momento da apuração um desvirtuamento do número de votos que foram dados naquela sessão eleitoral. E hoje em dia o eleitor tem acesso a isso, tem um QR Code que é emitido e qualquer eleitor pode ir na sua sessão de votação, tirar uma foto e ter acesso a esse boletim, ver o boletim de urna completo e todo eleitor pode ficar calmo que ali só diz o número de pessoas que votaram ou não votaram. Não dizem quem a pessoa votou, até porque ninguém sabe, só quem sabe é o computador ali. Exato. Para a lisura do processo eleitoral é essencial esse sigilo da urna eletrônica brasileira. E realmente é uma discussão grande, né? Muita gente diz que a urna eletrônica brasileira pode ser hackeada, pode ser invadida, que você pode emitir uma lista de em quem a pessoa votou ou não votou. Isso não é verdade? Também é um mito, apesar de não estar sendo especificamente abordado. Olha, Silvio, uma coisa eu te garanto. Já houve várias tentativas de comprovar fraudes na urna eletrônica, né? E são válidos, todos os mecanismos de teste, de controle são válidos pelo eleitor. Mas a urna eletrônica hoje, ela tem mecanismos de segurança muito avançados, né? E o TSE tem testes de segurança que são feitos antes das eleições, para, inclusive, permitindo que hackers, né, entrem naquele ambiente da Justiça Eleitoral e façam tentativas de invasões e jamais ficou comprovado um comprometimento ou um vazamento de dados que pudesse afetar a lisura da eleição. Como nessa linha, a gente tem um vídeo que não é exatamente um mito eleitoral, mas que a gente elaborou dentro dessa campanha, que a gente chama de O Caminho do Voto. Então, nesse período da campanha, a gente vai publicar, que mostra exatamente o que acontece com o voto a partir do momento que o eleitor clica o confirma. Tá. Qual é o processo dentro da urna e na hora que é fechado a votação e que isso é transferido para o TSE para apuração. E assim, como todo mecanismo eletrônico, é impossível a gente dizer que é 100% seguro. Há sempre uma possibilidade, porque a tecnologia existe para isso, para estar sempre sendo renovada, né? E por isso que a gente está sempre fazendo esses testes e buscando evoluir. E nesse vídeo a gente mostra o número de pessoas e de instituições que estão envolvidas em todo esse processo, desde bem antes do dia da eleição até o final. Então, assim,
qualquer tentativa envolve um número tão grande de pessoas e de instituições que torna praticamente inviável fazer isso. Principalmente em larga escala, Sim, né? E uma coisa muito interessante que eu acho, as pessoas questionam muito, poxa, mas aqui a votação eletrônica não é segura. Então, o que as pessoas estão querendo? Voltar à época em que havia mais manipulação humana? Porque o que acontece? A história tem mostrado para a gente que quanto mais intervenção humana no processo eleitoral, mais a possibilidade de fraude, né? Então, antigamente, por exemplo, os escrutinadores ficavam dias e meses contando votos. Imagina a possibilidade de intervenção humana, de interferência e de possíveis fraudes nesse momento. Enquanto que no sistema eletrônico de votação, com toda uma criptografia, né, mecanismos tecnológicos de proteção, essa intervenção humana fica muito reduzida, né? O processo fica muito mais seguro e menos sujeito à fraude. Então, a urna eletrônica, e agora com a biometria, é um mecanismo muito importante de evolução nesse sentido de redução de fraude, porque diminui a intervenção humana. Falando em intervenção humana, outro mito. Se você for chamado para ser mesário uma vez, você vai ser chamado a vida inteira. Procede? As pessoas realmente acham isso, né? Que se, pronto, me chamaram para mesário, agora eu não me livro nunca mais. Não, o eleitor, é um dos nossos vídeos, né? O eleitor diz se ele quer ou não. Agora, a nossa experiência é de que muita gente escolhe ser mesário, que são os mesários voluntários. Mas a pessoa não é obrigada... existe obrigação. Não existe obrigação. Se você recebeu um aviso em casa que você foi convocado para trabalhar como mesário. Ela pode dar os detalhes. É o seguinte, é uma obrigação, mas você pode se dirigir ao juiz eleitoral com uma justificativa e pedir a dispensa dessa obrigação, tá? Então, assim, na medida em que você recebe uma convocação da Justiça Eleitoral, você realmente tem a obrigação de comparecer. Mas se você tiver algum impedimento, você solicita ao juiz a dispensa, né? E o juiz eleitoral vai avaliar e pode substituir e convocar outra pessoa. É um trabalho não remunerado, é um trabalho do cidadão prestaria para o país, né? Exatamente. E é interessante, assim, que tem uma norma que prevê que aquela pessoa que serviu como mesário tem direito a 2 dias de abono de faltas no trabalho. Exato. Então, seria uma forma indireta de recompensar. Uma recompensa, né, pelo trabalho, né, que não é um trabalho pequeno, né, porque a pessoa que vai ser mesária, ela tem que participar de um treinamento anteriormente, né? Exatamente. Porque existe todo um procedimento, né, um horário certo de chegar, de encerrar. Tem que emitir a zerésima da urna eletrônica, né? Tem também normas que dizem respeito à própria segurança no momento da votação. Por exemplo, o mesário, né, o presidente da mesa, ele é a autoridade máxima no momento da votação. Então, ele tem que receber um treinamento até para saber quais as medidas ele pode adotar naquele momento. Por exemplo, se alguém estiver tumultuando o processo, né, ele pode... Fazendo boca de urna. Ele tem o poder de polícia naquele momento. Então, isso exige um treinamento. Né? E também para operar a própria urna eletrônica, né? No momento, para liberar o voto. Né? E é até importante destacar, Silvio, que hoje em dia o mesário libera a urna para votação, mas no processo de biometria, por exemplo, com a posição da digital, é essa digital que vai liberar a urna. Então, isso torna o processo mais seguro ainda. Ainda retira mais ainda a intervenção humana no momento do voto, né? Exatamente. Você mencionou que o mesário tem poder de polícia dentro de uma sessão eleitoral, Sim. né? Estamos aí com mais um mito. A pessoa pode ou não pode ser presa no dia da eleição? Então, a regra geral é de que não pode haver prisões 5 dias antes da eleição, né, para eleitores e 15 dias para candidatos. Isso é uma garantia, tá? Que não vai haver um abuso de juízes ou delegados ou autoridades policiais, né, para efetuar uma prisão para evitar o exercício da cidadania, do voto. Mas nenhuma garantia no direito ela é absoluta, né? Então, pode haver prisões no caso de flagrante, né? E também no caso de condenação por sentença de crime inafiançável. Nesses casos, pode haver prisão. Se ele estiver sendo procurado e a polícia chega, pega na fila da votação, o cara pode ser preso e levado embora. Nesses casos. Nesses casos, né? Casos, claro. Já havia uma condenação já criminal definitiva e por crime inafiançável, é o que está previsto no Código Eleitoral.
Isso é para evitar abuso de autoridade, né? Para garantir mesmo o exercício do voto. Mas e até mesmo uma decisão de um juiz para impedir que um candidato, por exemplo, uma perseguição política, né? Uma manipulação do próprio resultado. Né? Agora, as campanhas de zoeira nas redes sociais não valem, porque a gente acompanhou bem no ano passado e quando começava esse prazo dos 5 dias, subia o número de memes de tá tudo liberado. Pode ir para farra, pode dirigir depois de beber, porque a polícia não pode me prender, porque eu sou eleitor. Isso está tudo errado, né? Se o policial te pegar dirigindo... Em flagrante. Ele faz o teste, ou então você está obviamente alcoolizado, você pode sim ser... No caso não é preso porque não é um caso de prisão, mas... O policial vai agir normalmente. Quer dizer, a eleição não suspende vigência de lei nenhuma. Não, né? de forma alguma. As medidas previstas elas são efetuadas na exata medida para coibir abusos, atentatórios à liberdade de votar. Mas se a pessoa tiver em situação de flagrância ou tiver, como a gente falou aqui, uma condenação, as outras normas, elas operam normalmente, né? Outra dúvida interessante sempre. O eleitor não pode entrar para votar usando uma camiseta de candidato, não pode usar boto, não pode entrar com uma bandeira, não pode entrar gritando alguma palavra de ordem. Mito ou verdade? Esse é o mais difícil de explicar, eu vou deixar para a Lilian. Porque mesmo no vídeo a gente coloca, porque na verdade o eleitor pode manifestar a sua posição, mas em silêncio. Isso é bem complicado de explicar. Vamos partir da proibição, tá? A legislação eleitoral, ela permite uma propaganda eleitoral, o uso de carro de som, em manifestações coletivas, até a véspera do pleito. No dia do pleito, qualquer manifestação nesse sentido, manifestação coletiva, vestes padronizadas, bandeiras, né? Ela é considerada boca de urna, e isso é um crime eleitoral. Então, o que a lei excluiu dessa situação de ilícito, né, de boca de urna? A manifestação silenciosa, pacífica. O eleitor pode ir com a camisa do candidato, eventualmente um bottom, né, um dístico, desde que não haja essa manifestação padronizada que caracterize um ato de propaganda ali no momento da votação. Lília, muito obrigado pela sua presença. Nery, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que várias dúvidas foram muito bem esclarecidas hoje, gente. Obrigado. Obrigada. Se você quiser assistir a todos os vídeos da campanha, pode acessar um dos perfis do TSE nas redes sociais, Facebook TSE Jus ou Twitter, @TSEJusBR. Você pode rever este e todos os outros programas em nosso site, senado.leg.br/TV. Fale com a gente, mande sua sugestão. Ligue grátis para 0800 61 2211 ou mande um zap, 61 999 66 16 16. Obrigado pela audiência e até a próxima.